Você já parou para perceber o quanto as pessoas à sua volta estão deprimidas ou estariam entristecidas? Você sabe identificar se o que sente é uma reação normal frente às inúmeras situações de perdas ou frustrações que a vida normalmente nos coloca, ou se você está passando por uma depressão? Meu nome é Joana Santos e nesse vídeo, que é o segundo da série O que a tristeza diz sobre você, falarei sobre tristeza e depressão. No primeiro momento, eu quero abordar as consequências advindas do desaparecimento do termo depressão nos dicionários, nos vocabulários das pessoas e mesmo de profissionais. E o quanto o termo depressão vem sendo utilizado para descrever e expressar o desconforto e o desamparo inerentes à condição humana, ou seja, normal. No segundo momento do vídeo, irei descrever como a tristeza manifesta na depressão. Para tanto, serão abordados alguns sintomas da depressão. No primeiro vídeo da série, O que a tristeza diz sobre você, descrevi a tristeza como uma emoção básica e existente em todos os seres humanos, e que ela pode ser expressa e apresentar-se de forma diferente em cada pessoa. Se você ainda não viu o primeiro vídeo da série, dê uma olhadinha lá no canal. Bom, mas vamos seguindo. Também vimos que a emoção, a tristeza, é sempre acompanhada de um sofrimento, mas nem sempre é um adoecimento. Tanto a tristeza quanto a depressão apresentam semelhanças no que dizem respeito a alguns sintomas, como a sensação de desamparo, a falta de entusiasmo e o sentimento de impotência diante da vida. Mas é necessário ressaltar que existem importantes diferenças entre o sentimento de tristeza e o quadro de depressão. Observo que cada vez mais os termos tristeza e depressão estão sendo usados de forma indiscriminada. E mais, observo que a tristeza tem desaparecido. Veja, não estou falando do desaparecimento da emoção tristeza, da capacidade de sentir a tristeza, mas do uso da expressão tristeza. As pessoas estão deixando de referir que estão tristes, elas agora estão sempre deprimidas. Estamos vivendo uma epidemia de depressão. Não tenho dúvida do verdadeiro crescimento do diagnóstico de depressão. Mas eu estou aqui me referindo ao sofrimento identificado aos diagnósticos atribuídos por colegas, testes de revistas, consultas ao Dr. Google, ao senhor Instagram. A pessoa lê e se identifica. Ela se vê nesses diagnósticos. Mas o que estaria por detrás desse fenômeno, o desaparecimento da tristeza? Vamos pensar? Ou o que levam as pessoas a quererem estar no lugar de deprimidos? Há algo importante para a gente nos indagar. Creio que podemos levantar muitas hipóteses. Mas hoje quero falar mais uma vez do imperativo de felicidade. Uma sociedade onde a felicidade deixa de ser um estado e passa a ser uma condição, não há espaço para a tristeza, não há espaço para que ela siga o seu curso. A mesma sociedade que cria o sujeito entristecido o rejeita. Lembrando que a tristeza passa, ela tem o seu tempo, ela passa. Se for permitida a sua presença, irá ocorrer o que chamamos de uma elaboração subjetiva. Ela será digerida, elaborada dentro de nós. Como diz Neuri Bodega em seu livro A Tristeza Transforma, a Depressão Paralisa. A tristeza pode ser transformadora, mas a urgência e a imediatez impede o tempo da tristeza. Logo,
e pede o seu curso, sua elaboração, o aprendizado e o autoconhecimento. Ao menor sinal da tristeza e desconforto, ocorre a medicalização da tristeza. Rapidamente ela precisa ser tratada, medicada. Ao menor sinal de mal-estar, ocorre uma busca desenfreada por medicamentos que aliviam suas dores e aflições. Dos quadros psicopatológicos, a depressão passou a ser a vedete, a doença principal. E como é amplamente anunciada e aceita de forma genérica, as pessoas utilizam o termo depressão para designar o mal-estar vivido. Mas vamos ver como a tristeza se revela na depressão? Ela existe na depressão. A depressão tem inúmeros sinais. Lembrando que, o que disse no início do vídeo, tanto a depressão quanto a tristeza apresentam semelhanças no que dizem respeito a alguns sintomas. Então, como diferenciar a tristeza comum da patológica? A psiquiatria, entre os critérios para a diferenciação entre a depressão e a tristeza, leva em conta a vivência de perda. Assim, se a pessoa refere sentir-se abatida, sem ânimo, perda da capacidade de sentir prazer, falta de interesse pela vida e não está passando por uma vivência de perda, por morte de pessoas queridas, por perda de emprego, por um projeto, um relacionamento afetivo e mesmo um bem material significativo, nesse caso, encontramos o indício de uma depressão. Outro critério que a psiquiatria leva em conta para diferenciar a tristeza e depressão é o tempo de duração de sintomas. Na tristeza normal, os sintomas têm pequena duração, podendo ser de horas a dias. Já na depressão, os sintomas tendem a permanecer por semanas a meses. Outra característica importante na diferenciação entre tristeza e depressão é que na tristeza a autoestima está preservada, enquanto na depressão há um comprometimento da autoestima. No caso da depressão, ocorre um sentimento de autodepreciação. A tristeza na depressão faz com que tudo fique cinza, nublado ou indiferente. A tristeza na depressão inibe a alegria de viver, quebra o modo rotineiro de ser da pessoa, gerando uma sensação de incapacidade e desamparo. Mas é importante lembrar que a tristeza na depressão também pode ser passageira e que o cuidado e o tratamento pode aliviar o sofrimento e o prazer em viver irá retornar. Então, se você sente que a tristeza está afetando a sua forma de se perceber, de perceber o mundo, só enxergando as dificuldades e problemas, dê o primeiro passo, busque ajuda. Se você conhece alguém que está passando pela depressão, incentive essa pessoa a buscar ajuda. Ao ser cuidada por um profissional qualificado e acolhedor, a pessoa encontra novamente o prazer em viver. Gostou do vídeo? Compartilhe!